Mas queria agradecer as palavras do querido senador Eumano Ferreira, que está aqui presidindo. Mais uma vez, cumprimentar todo o povo do Acre. É impressionante como essa televisão, como essa rádio, quero agradecer a todos que trabalham, seja na agência, seja na rádio, na televisão, pelo trabalho que fazem, competente, e nos levam a todo o Brasil, e eu andando muito pelos rios acreanos, nos lugares mais distantes, o pessoal tem parabólica, e eles têm mais referência da TV Senado do que das TVs do Acre. É incrível. E eu queria aproveitar e mandar um abraço para todos que me acompanham nessa hora, onde vou. As pessoas me abraçam, dizendo, olha, a gente vê a sua luta, reconhece o seu trabalho, graças à rádio e à TV Senado, que ajudam bastante. Mas hoje mesmo foi um dia que eu cheguei de madrugada, saí de madrugada de Rio Branco, cheguei cedo aqui em Brasília, botar essa farda, esse paletó, no Acre eu nunca uso, nem quando eu era governador, só em solenidades, e vim direto para cá, trabalhar, não deu para almoçar, mas o almoço virou janta, daqui a pouco a gente resolve isso. Tem hoje um convite para ir na Embaixada do Japão, um jantar 0800, que ainda é de graça, comida boa. Eu vou ver se compenso o almoço no jantar que o presidente Eunício está indo, eu também fui convidado, né, porque tivemos uma missão oficial ao Japão e eles estão nos convidando para um encontro. É um convite do embaixador do Japão no Brasil. Eu, hoje, uma das questões fundamentais do meu trabalho hoje, em várias comissões, mas eu destacaria o trabalho na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Hoje, eu apresentei, dia 26, eu apresentei o relatório, porque eu sou relator, designado pelo senador Otton, o colega senador Moca abriu mão, e eu fui indicado a relatar as emendas que a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal apresentaria à LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. E, regimentalmente, cada comissão, senador Eumano, pode apresentar 2 emendas. E, na condição de relator, eu acolhi uma emenda do senador Moca, que é vice-presidente daquela comissão, e apresentei outra. E essa proposta, no meu relatório, ela é fundamental para a ciência e tecnologia no Brasil, para as universidades, para os cursos de pós-graduação. É um absurdo o que está acontecendo hoje com a ciência e tecnologia e inovação no Brasil. O que estava muito difícil ficou ainda pior. E acho que vai se agravar no ano que vem se nós não fizermos algo agora. Então, eu estou oferecendo o meu mandato, a minha luta aqui em defesa das universidades, em apoio às universidades federais, aos institutos federais de educação, aos institutos de ciência e tecnologia, a ciência do nosso país. Eu fui relator, senador Eumano Ferreira, da nova Lei da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse Brasil estava dando certo do ponto de vista da ciência e da tecnologia, e nos últimos 3 anos está tendo um desmonte. Aquela emenda 95, estabelecendo o teto de gastos, ela está destruindo as universidades, está destruindo a ciência e tecnologia no Brasil. Isso é gravíssimo. Nenhum país do mundo pode ser o maior produtor de alimentos. Imagine o Brasil indo em frente sem a Embrapa. Nem mesmo a previsão do tempo está garantida num país que depende tanto do agronegócio, da agricultura familiar. Por quê? Porque para fazer a previsão do tempo tem que ter recurso da área da ciência e tecnologia. Então, é preciso garantir dinheiro para que o setor da ciência e tecnologia se recupere e possa permanecer funcionando, apesar dos pesares do governo Temer. É um absurdo o que o senhor Meirelles, que agora já está fora do governo, fez com o orçamento da ciência e tecnologia. Eu vou mostrar durante o pronunciamento. O Congresso precisa assumir a sua responsabilidade. Nós é que fazemos o orçamento. E parece que as pessoas aqui fazem ouvido de mercador, não querem entender o que significa para o Brasil investir, não é gastar, investir na ciência e tecnologia. O que é que aconteceu com
A Coreia do Sul, era um país paupérrimo, pobre, na Ásia. Hoje é uma potência mundial. O que aconteceu com o Japão, com China, com os tigres asiáticos, Taiwan, que eu conheço, todos eles são grandes nações hoje porque investiram em ciência e tecnologia. É fundamental que o Congresso aprove o relatório que eu apresentei, que permite que a ciência e tecnologia possa renascer no país, diante dos cortes gigantescos feitos pela equipe econômica do governo Temer. Eu já havia alertado, nós fizemos várias audiências na comissão, trouxemos o presidente da Academia Brasileira de Ciência, trouxemos a coordenação da SBPC, trouxemos os representantes dos institutos de pesquisa, trouxemos os representantes das universidades. Eles alertaram, eles mostraram. Os números são assustadores, senador, são assustadores. Veja, em 2016, o governo Temer simplesmente promoveu a extinção do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia e agrupou com a comunicação. Fez mais, acabou com o programa Ciência Sem Fronteira. Nós tínhamos 100 mil jovens, inteligências brasileiras, que estavam indo aperfeiçoar, ter um contato com o mundo externo, buscar uma melhor formação nos países mais desenvolvidos do mundo, Estados Unidos, Alemanha, França, indo para a China, para o Japão, para todo lugar. Agora esse programa não existe mais. O orçamento de 2018 teve uma das menores previsões de investimento federal da história do setor. O orçamento que nós estamos executando agora é o pior para as universidades, é o pior para a ciência e tecnologia. Isso é resultado desse governo que não passou nas urnas. Isso é resultado daquele impeachment. Em diversas audiências públicas realizadas pela comissão, aqui no Senado, muitas delas eu presidi e o senador Otto sempre estimulou, cientistas falaram, olha, o computador que nós temos lá em Petrópolis, que processa todo o trabalho de pesquisa do Brasil, pode ficar sem dinheiro para pagar a conta de luz de manutenção do computador. O INPE pode desligar o computador que faz a previsão do tempo. É inacreditável. E ninguém faz nada. E nós resolvemos agir aqui no Senado. Eu, com essa relatoria, eu fiz uma modificação importante que espero possa trazer R$1 bilhão, R$1,150 bilhão de volta para a ciência e tecnologia no ano que vem. R$1,150 bilhão é meu propósito. Acertei com o presidente da comissão, o senador Otto. Valeu a pena a noite sem dormir, valeu a pena o dia sem almoço, quando a gente pelo menos está sonhando, está tendo esperança de que a gente pode ser parte da solução para os problemas desse país. Não é possível. Eu não sou só de ficar jogando pedra. Não é possível. Nós falávamos hoje, senador Amano, eu não sei no Piauí, mas na Bahia, tinham 700 mil propriedades sem eletrificação rural. No governo do presidente Lula, ele trabalhou e foi colocado, e o primeiro mandato da presidente Dilma, energia elétrica em 560 mil casas rurais. 500, meio milhão de casas, só na Bahia. No Acre, quando eu era governador, não tinha nenhum município com eletrificação rural. O presidente Lula criou esse programa e nós fizemos a eletrificação rural. Conseguimos aquecer a economia. Como é que nós fizemos aquilo? Com dinheiro do orçamento. A conta de luz já arrecadava um dinheiro. Nós estamos querendo fazer o mesmo aqui na ciência e tecnologia. Nós temos o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É o dinheiro que já está arrecadado. O que é que o governo federal está fazendo? Ele pega o dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, pega o dinheiro, põe na reserva de contingência do orçamento, faz contingenciamento, são 2 movimentos que o governo faz, e o dinheiro vai parar, sabe aonde? O dinheiro que é arrecadado pelo contribuinte, pelo cidadão, que era para chegar nas universidades, que era para ajudar nos cursos de pós-graduação, para chegar nos institutos federais, o dinheiro vai para fazer superávit primário e pagar juro da dívida. Isso é que é uma pedalada fiscal.
Aí os tecnocratas do Tribunal de Contas da União não aparecem, como vieram aqui querer dar lição de moral, dizendo que a presidente Dilma desviou dinheiro do Plano Safra, desviou, maquiou o Plano Safra, quando a própria ex-ministra Cátia Abreu desmascarou todos eles aqui. Agora, aqui está tendo uma pedalada. Eles pegam dinheiro arrecadado para a ciência e tecnologia, para as universidades, e põem para o Ministério da Fazenda pagar a dívida. E nós podemos tentar salvar. É esse o meu propósito. Vou dar um exemplo. Em 2016, para cá, o orçamento autorizado para a ciência e tecnologia caiu de 17 bilhões. O orçamento autorizado em 2016 era 17 bilhões, caiu para 11. Efetivamente, o resultado ainda foi pior, estou falando do autorizado. Mas o resultado mesmo é que em 2016, gastou-se 10 bilhões com ciência e tecnologia no Brasil, 10 bilhões. E agora são 3 bilhões de reais, de 10 para 3, senador, presidente Eumano. Não tem como. É fechar as portas. É muito grave o que eu estou denunciando aqui. Então, depois da queda da presidente Dilma, nós vivemos essa verdadeira tragédia. Eu tenho aqui os dados. Nesse fundo que arrecada dinheiro para a ciência e tecnologia, o total financiado com recursos vinculados à constituição de reserva de contingência se agravou, principalmente nos últimos anos. As despesas executadas caiu. Veja bem, eles põem o dinheiro no orçamento como reserva de contingência. Eu fui governador, fui prefeito, sei bem o que é isso. Agora, eles estão botando 2 bilhões de reais e autorizaram o gasto só de 300 milhões, o resto foi pagar dívida. Eu estou intervindo exatamente aí. A lei permite que apresentemos 2 emendas. Eu estou pondo a emenda do senador Moca, a proposta de emenda na Lei de Diretriz Orçamentária, e a emenda do senador Moca, todo ano nós apresentamos e eles vetam. Ela prevê que não tenha contingenciamento no pequeno orçamento da ciência e tecnologia, no dinheiro que vai para a pesquisa, para os cursos de pós-graduação nas universidades federais, como a UFAC, no Acre. Então, eu estou apresentando essa emenda, mas eu estou trazendo uma segunda emenda, que se tiver apoio, se tiver envolvimento dos parlamentares, da Câmara e do Senado, nós podemos ajudar muito as universidades, os cursos de pós-graduação, a ciência, a tecnologia no nosso país. A ideia é que o contingenciamento do fundo para 2017, ou seja, o recurso que nós temos de fundo de contingência, quer dizer, no fundo não é nem um contingenciamento, os recursos de contingência que estão no orçamento, a metade, eu só quero a metade. O governo leve para 2019 a metade, são 2 bilhões e 300 milhões, eu estou propondo numa emenda que a metade, 1 bilhão 150 milhões, fique para a ciência, volte para a ciência, tecnologia e inovação. É isso. A ideia é garantir o funcionamento das universidades, dos institutos federais de ensino, melhorar todos que trabalham com a ciência e a tecnologia. E eu queria concluir dizendo aqui, eu tenho os dados do meu relatório. Olha, senador Eumano Ferri, em 2010, o orçamento da ciência e tecnologia autorizado era de 18 bilhões e era executado 10 bilhões de reais. 10 bilhões, 2010, governo do presidente Lula. Em 2011, foram 18 bilhões, executado 12 bilhões. Em 2012, 22 bilhões, executado 13 bilhões. Em 2013, 21 bilhões de reais, executado 14 bilhões. Em 2014, 30 bilhões, executado 13 bilhões, o orçamento da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Dinheiro para pesquisa, para as universidades, para os institutos de pesquisa. 2015, crise do impeachment. 25 bilhões, executado 11 bilhões. Entra o governo Temer, 17 bilhões, executado 10, ainda orçamento vindo da presidente Dilma. 2017, 15 bilhões, executado 9. 2018, 11 bilhões, executado até agora 3 bilhões de reais. Nós estamos na metade do ano, até junho. Então, isso é gravíssimo. Qual é a proposta que eu estou trazendo?
que a reserva de contingência no valor de 2 bilhões e 300 milhões de reais, essa é a minha proposta de emenda, que ela possa, a metade dela, voltar para a ciência e tecnologia. 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 150 milhões, possa chegar nas nossas universidades, nos institutos de pesquisa, possa ajudar que o Brasil não tenha um vexame ainda maior do que o que nós estamos tendo hoje. É esse o meu propósito. Meu relatório foi aprovado na comissão, por unanimidade hoje, na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal, e tudo o que nós estamos pedindo é que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, que arrecada esse dinheiro, nós não queremos imposto de outras áreas, nós não queremos dinheiro de nenhuma outra área, apenas o dinheiro que nós temos no fundo, que já está ali, que já é constitucional, que já é arrecadado, que pelo menos a metade daquilo que é usado como reserva de contingência, 1 bilhão e 200 milhões, 1 bilhão e 150 milhões, possa chegar nas universidades, nos centros de pesquisa e inovação do Brasil. Isso é o que nós devemos salvar nesse caos que nós estamos vivendo com o governo Temer, que ninguém mais sabe o que é que pode acontecer no dia de amanhã. Estão vendendo o país, estão destruindo a base da economia do Brasil. Não há empregos hoje, tem mais de 5 mil obras paradas no Brasil e o desemprego chega a 14 milhões de brasileiros e de brasileiras. Queria, senhor presidente, deixar aqui esse registro e esse apelo e o meu trabalho aqui em defesa da ciência e tecnologia, das universidades, da pesquisa e do trabalho que nós precisamos, apoiando os jovens que estão se formando, os cérebros brasileiros, fazer desse país uma grande nação. Muito obrigado, senador Eumano Ferreira, que preside essa sessão.